Poucos cristãos sabem disso, mas uma das passagens bíblicas mais importantes para o cristianismo depois do relato dos evangelhos, de fato, foi Atos capítulo 15. Atos 15 descreve a mais importante reunião ou concílio cristão de todos os tempos. Jesus havia pregado o evangelho inclusivo, estendido a todos que tivessem fé para segui-lo. A igreja surge logo após o Pentecostes, com as manifestações dos dons espirituais, e daí para frente tanto judeus como gentios, ou seja, estrangeiros, se converteram. Os judeus guardavam os ritos de Moisés, como a circuncisão, a guarda de sábado, etc. Porém os gentios, simplesmente crendo em Jesus, Deus também operava maravilhas entre eles, não fazendo sequer qualquer acepção, sendo alcançados simplesmente pela fé. E em uma nova igreja em franco crescimento, veja então o seu primeiro desafio. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam os irmãos: se não vos circuncidardes, conforme o rito de Moisés, não podeis ser salvos. Após o nosso estudo sobre o livro de Gálatas, estava nítido na visão paulina que nós somos salvos unicamente pela fé em Jesus, pela graça de Cristo, e não através da lei mosaica. O texto ainda diz: tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda com eles, resolveu-se que Paulo, Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e aos anciões, por causa dessa questão. E ainda o texto diz: alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, levantaram-se dizendo que era necessário circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Diz o texto ainda que reuniram-se os apóstolos e os anciões para considerar este assunto. Lembrando que a raiz do termo fariseu é sidimes, significa os separados. Era um grupo muito forte proveniente do judaísmo. Paulo mesmo foi treinado como fariseu. No passado, diz o texto, que ele foi criado aos pés de Gamaliel, um importante rabino da época. A discussão foi intensa e, por fim, falou Pedro. Deus, que conhece os corações, deu testemunho a favor deles, concedendo-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando seus corações pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem nossos pais e nem nós podemos suportar? Mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Pedro chega a se referir a esses rituais até como um jugo, algo pesado, difícil e que ninguém suportava. Depois falou Barnabé, Paulo e, por fim, o apóstolo Tiago. A decisão da igreja foi que não se deve perturbar aqueles, dentre os gentios ou estrangeiros, que se converteram a Deus. Não lhes era necessário impor os rituais da lei mosaica, nem a circuncisão ou qualquer outra liturgia judaica, alegando ser isto necessário para a salvação. Prevaleceram o entendimento do apóstolo Paulo, relatado praticamente em todas as suas 13 cartas e explicitamente em Efésios capítulo 2, verso 8. Pois é pela graça que sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. E é nesse entendimento que Gálatas foi escrito, o livro de Romanos também foi escrito, e toda a construção bíblica, teológica do Novo Testamento parte desta premissa. É um erro grave associar a salvação à guarda da lei. Se hoje há uma igreja no Brasil ou em qualquer lugar distante no mundo, foi graças aos ensinos dos apóstolos, resultado deste concílio, que impediu que o evangelho fosse um ensino confinado a uma elite judaica. A igreja começou a perceber que ela não era a continuidade do judaísmo, mas pela fé era o corpo de Cristo, com a missão de levar o evangelho a toda criatura, independente de sua etnia. Atos 15 podemos considerar como o divisor de águas dos dois testamentos, o capítulo mais importante da igreja para alcançar o mundo em sua potencialidade do evangelho. É a ponte missionária que levou a igreja muito além de suas portas, onde for que ela fosse estabelecida. Retroceder aos ritos judaicos, atrelando a salvação ou ao aperfeiçoamento de uma santidade, é um retrocesso inexplicável. O evangelho é inclusivo e não exclusivo de apenas uma etnia ou uma raça. O apóstolo Paulo deixa isso muito claro quando ele diz:
Em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim o ser uma nova criatura. Gálatas 6,15. Lembre-se sempre disto quando pensar em salvação em Cristo. Salvos pela graça e não pela lei. Um forte abraço do seu professor Guilherme Alves.